Yala. Acabei de compartilhar com vocês aí o vídeo, né, que aconteceu no debate da Band, aonde a Soraya faz a pergunta para o Lula e ali ele está respondendo. E aí você vai dizer assim mesmo, Isa, do que se trata aquele compartilhamento? Se trata que todo mundo, sem exceção, me vê e me ouve dentro da minha casa 24 horas por dia. Ou seja, se preocupam mais com a minha vida do que a vida deles próprios. E aí o que ocorre? Neste dia, pela madrugada, eu tinha feito um desafio antes do debate da Band. E Deus tinha me dado uma visão e eu fiz um desafio. Eu disse, o desafio, se tem profeta na terra ou profetiza na terra, dizer qual é a visão que Deus me deu. Porque se falarem qual foi a visão que Deus me deu, eu vou depositar R$1.000 na conta da pessoa. E foi o desafio que eu coloquei. E aí, quando chegou no dia do debate, a Soraya, atenta sobre o ocorrido aqui em casa, sobre o que foi falado, mencionado, ela fez a pergunta para o Lula. Tanto é que ela menciona o desafio. E o Lula, sabidamente, responde. O seu motorista, fala-se muita coisa. Neste país, fala-se muita coisa. Ou seja, ele estava dizendo que dentro da minha própria casa, eu falo muita coisa, né? Eu estou dentro da minha casa, quem está errado são aqueles que olham para dentro da minha casa. Esses sim que estão cometendo crime. O que eu falo que eu deixo de falar, o que eu faço que eu deixo de fazer, eu estou entre quatro paredes. Quem estão errados são aqueles que olham para dentro da minha casa e querem sair como certos, tá? E aí ele colocou, neste país falam-se muitas coisas. E aí ele menciona para ela, querendo dizer para Soraya, o teu motorista viu, o teu jardineiro viu, a tua empregada doméstica viu. Ele citou 3. E deu continuidade. E eu interrompi, compartilhei para vocês aí. E aí você vai dizer, Isa, que absurdo, né? As pessoas não têm coisa, né? Neste país fala-se muita coisa. Eu anotei aqui, deixa eu colocar aqui, ontem, a grosseria do Haddad, e eu fui anteontem. E eu peguei e respondi. E pela parte da tarde, você pensa em obter alguma solidarização, até mesmo pela parte, né, do Lula? É claro que não. Ele passa a mão na cabeça do Haddad dizendo, depois em uma entrevista, né, uma entrevista posterior, ele menciona, acho que por 2 vezes a palavra coisa. E para todo mundo sabe, os 4 cantos da terra sabem que o coisa está se referindo à minha pessoa. E vamos ver aqui, o Lula ele se solidarizou ontem com a Cristina e fez mais do que certo. Porém, quando se trata do crime, da violência que me acomete, isso por dias, 24 horas por dia, sem cessar, 7 anos, onde todo mundo olha para dentro da minha casa, todo mundo me vê e me ouve. Isso aí, eles querem empurrar para debaixo do tapete. Providências, 0. Mas eles querem se beneficiar com tudo que eu vivencio aqui para até mesmo lançar em debate, fazerem as suas campanhas, se darem bem às minhas custas. E por aí vai, né? A gente sabe que tem filmes feitos, novelas feitas, minisséries feitas, músicas feitas e tantos comerciais também. E tantos itens feitos com a minha vida. Né, propagandas feitas com a minha vida. Que mais? E agora eu quero colocar para vocês, eu sei que todo mundo já sabe, mas é necessário deixar aqui registrado. Coisa. Da onde surgiu a palavra coisa? Por que coisa? Coisa? Bom, antigamente eu compartilhava muitos vídeos do deputado federal Paulo Pimenta. E o pessoal já ficava com certeza pensando maldade. E a esposa dele, com certeza, também já levou pro lado mal. Tipo assim, deve ter falado pra ele, ô Paulo, menciona que tu é casado, vamos elaborar um método aqui, eu tô conjecturando, que tu sejas casado para que a Isa venha parar de compartilhar ou até mesmo te deixar um pouco de lado. Foi quando o Paulo Pimenta, uma certa feita, eu fui visualizar um vídeo dele,
E aí ele falou bem forte, estupidamente, né? Coisa, Êxodo, tipo assim, me chamando de coisa, né? A ofensa aí foi proposital, sim, mas porque por causa da esposa dele. Tanto é que eu acho que ela estava até dando banho no filho dela, no neto, sei lá. E aí você consegue escutar o barulho da água e da criança ali, né, falando. E posteriormente, conforme ele tinha falado, falado a palavra êxodo, para quem não sabe, o significado de êxodo é saída na Bíblia, né? O pessoal saindo do Egito, agora indo para a terra de Canaã, é saída. E aí você vai dizer, Isa, só que o povo todo, os brasileiros todos perceberam a grosseria, não compreenderam que aquilo tudo foi a própria esposa, ele querendo agradar a própria esposa. E eu consegui compreender essa intenção do coração dele. E aí, o que aconteceu? Mas o povo foi forte, foi um baque muito forte. Tipo assim, te chamando de coisa. E o pessoal, observando tudo aquilo, se levantou. Foi justamente na mesma época que apresentou-se a situação do Arthur Duval, mamãe falei, que ele foi lá para a Ucrânia e começou a dizer para as mulheres que as mulheres ucranianas, elas são belíssimas e elas são fáceis. Por que elas são fáceis? Elas são fáceis, elas olham mesmo. Por quê? Porque são pobres. Foi no mesmo período da minha situação com o deputado federal Paulo Pimenta, a mesma situação com mamãe falei com Arthur Duval. E aí o pessoal, a mulherada toda se levantou, porque conseguiu unir, juntar uma situação com a outra, né? E todo mundo conseguiu captar o machismo, a misoginia, a violência, a agressão, a estupidez para com a minha vida. Todo mundo percebeu. Então, quando a pessoa fala também hoje a palavra fácil, porque o próprio Arthur Duval, ele vê que eu sempre observava, eu estava sempre do lado do deputado federal Paulo Pimenta. Isa, por quê? Porque eu mesmo, na Defensoria Pública, cobrou a respeito do meu processo, tipo assim, caiu no esquecimento, esqueceram, né? Foi o único que cobrou. E aí eu ficava em cima, porque era uma pessoa que eu podia me agarrar. E por isso que eu, bem dizer, eu ficava ali, grudada nele, igual carrapato. Melhor, jabuticaba, fica bem melhor. E aí quando foi ontem, depois do que eu desabafei com relação ao Haddad, e aí pronto, já está especificado aqui, explicado o porquê do coisa, porquê do Arthur Duval, né, do fácil, e depois também o Arthur Duval se referia a mim também como fácil, porque eu sou pobre, que eu olho mesmo, né? E por aí você tira e depois eu compartilho outras situações com vocês. E aí quando depois do ocorrido, eu recebi ontem no meu celular, no meu WhatsApp, a palavra sempre, do Lindbergh, do PT, e recebi também a palavra resistência, né? Ele estava querendo falar que sempre se referia ao Renato Bruno e que resistência se referia ao deputado federal Paulo Pimenta. Que consta aqui que eu nunca tive nada com o Renato Bruno, nunca tive, não tenho e nunca terei. Né? Eu expliquei aqui por A mais B o que se passou e passou. A situação do deputado federal Paulo Pimenta eu expliquei também por que eu me agarrei a ele, por que eu me aproximei dele, porque foi o único que cobrou. A Defensoria Pública vai ficar aí no esquecimento? Então por isso eu grudei nele. Mas não segundo as intenções. Mas fica a critério de quem quiser pensar o que queira pensar. O problema é que a partir daí o desrespeito somatizou. Eu ia chamada de coisa. E o próprio Haddad me chamando de coisa boa. Todo mundo viu, né? Coisa boa. O desrespeito, né? E o Lula, ao invés de dar um basta, dar um cessar nessa situação, o que ocorre? O Lula faz e continua chamando de coisa. Eu quero deixar registrado aqui, a gente perdoa, porque a palavra de Deus, ela te diz, perdoa. A pessoa faz contigo, vai lá e perdoa. Mas não te obriga você a ficar, conviver com aquela pessoa, sabe por quê? Porque daqui a pouco a tua autoestima
vai estar totalmente destruída, porque você tem um coração bom, você tem uma índole boa, você tem um caráter, você tem um coração de Cristo. Mas a pessoa não tem. A pessoa ela vai fazer de tudo para te agredir, para te ofender, para te maltratar, e sendo você uma vítima. Poxa, eu já ouvi do Lula que eu sou inútil, eu já ouvi do Lula que eu sou parasita, né? Eu já ouvi do Lula, eu tenho que estar ouvindo que eu sou coisa, né? E eu sou engraçado que eu sou inútil para ele, mas ele só tá na posição que tá, primeiramente a Deus, e segundo, por minha causa. Mas, por mais que você faça, por mais que você promova a pessoa, por mais que você se dedique, tenha a pessoa na mais alta conta, você nunca vale nada. Você nunca não vai prestar. Então, ó, chega, basta. E aqui, eu vou dizer e reforçar, o Lula, para mim, é a pessoa mais preparada, mais habilitada, capacitada para sentar na cadeira de presidente da República. Eu não vou tirar isso. Mas o meu voto não é dele. Tem uma pessoa que tem aí se sobressaído e ela conquistou meu voto. E eu vou votar aí na Simone Tebet. Por quê? Foi uma pessoa que está mostrando firmeza, competência, capacidade. E eu quero dizer para você, Simone, eu não sou de direita. Eu sou de esquerda. Mas pelo teu posicionamento, até mesmo pelos debates que você tem participado, pela tua inteligência, pela tua postura, meu voto é teu. E a minha decepção total com Lula. E pessoas do partido, ao invés de se solidarizarem comigo, e ainda mandam mensagem de deboche, em vez de dizer assim mesmo, Isa, a gente está contigo, porque a gente está sabendo, a gente está vendo o que está se passando dentro da tua casa, o crime. Em vez de dar um basta, um cessar, anular toda essa podridão, dizer assim mesmo, não, peraí, aonde precisa colocar mais as minhas patas para que a situação piore, que eu quero lá piorar. É vergonhoso, é lamentável. Lula, da minha vida, tu, carta fora do baralho. Do baralho pra mim, tá?